Olá, galera do YouTube. É o seguinte, eu não tô aqui nem para pedir like, nem para pedir que se inscreva. Eu tô aqui apenas para falar acerca de um vídeo que eu vi na internet, né, do Rosh Matheus Andorra, né, que que prega, né, o Messias, né, e tem por característica a sua igreja, né, a sua Beit, eu não sei se é sinagoga que ele chama, né, mas ele tem uma trajetória dentro desse segmento, né, messiânico. Então eu vim aqui nem refutar, né? Eu vim apenas fazer uma consideração acerca daquilo que ele falou, o que seria, como posso dizer, inútil, né? Às vezes a gente criancice, meninice ou até mesmo que não devemos se preocupar com isso, que são coisas assim que não vale a pena se preocupar. E que na realidade não é bem assim, né? Mas deixe seu comentário, né? Do que você pensa, né? Qual que é o raciocínio que você exerce sobre esse vídeo que ele colocou e sobre aquilo que estou falando, né? Para que quando ele vê, ele possa ver os comentários, porque hoje a informação ela está bem democrática, né? Embora você vê muitas informações positivas, você vê muitas informações negativas no Google, no YouTube, entre outras mídias sociais, mas ela está bem democrática. Hoje eu já não posso falar qualquer besteira porque vem uma pessoa e pode me desmentir, ou pode vir me refutar, ou pode falar algo contra, né? E tem muitas pessoas até praticando coisas erradas, porque eu não vim aqui para difamar, nem muito menos dizer que fulano mente ou que fulano fala a verdade, é isso, aquilo. Não, não, porque não cabe a mim a julgar, né? O que eu vim falar é a respeito daquilo que ele comentou, né? Então, porque é importante, sim, é muito importante. Porque no decorrer do vídeo, aí depois eu dou a menção daquilo que vou falar a respeito daquilo que ele falou, né? O que ele colocou. Porque eu já tinha dado um dislike nesse vídeo há um bom tempo, né, dele, né? E eu tinha, acho que se não me engano, escrito um comentário, eu não lembro na época, escrito um comentário para ele, para ver se ele ouvia, se ele mandasse uma resposta ou coisa parecida, né? Mas hoje eu vou, como ele tirou os comentários, né, que não dá para deixar comentário, né? Ele bloqueou os comentários desse vídeo, então eu estou fazendo esse vídeo em cima, né, gravando na tela do celular, para não dar resposta, nem muito menos coisa, mas que ele veja e para que ele reflita, né, sobre essa minha posição acerca daquilo que ele falou. Bom, vamos ao vídeo aí, vamos escutar o que ele falou. O que é isso? Eu ensinando sobre conceitos tão mais sublimes, falando sobre o propósito de Israel, falando sobre a natureza do camarada que achega-se a Deus, falando do conceito de conversão lá de Efésios capítulo 2, dando lição, dando manjar pro povo, e o povo cuspindo a picanha e comendo papinha de bebê. Gastando, aí eu lembrei da palavra de Paulo, Gálatas insensatos, receio ter perdido meu tempo com vocês, porque não é possível. As pessoas perdem tempo com essas criancices, com essas picuinhas, e deixam passar aquilo que é mais importante, aquilo que muda a vida do sujeito. Aí eu nem entrei para falar nada não, deixei, eu só falei assim, agora eu sei o que eu tenho que ensinar mais, agora tem que dar aula de etimologia, para mostrar para as pessoas que falam, uma pessoa que fala Jesus não está pecando, não é uma ofensa ao Filho de Deus, é uma mera transliteração do nome. Você tinha Yeshu ou Yeshua, dependendo de onde em Israel se falava, Yeshu na Galileia, ele chamava de Yeshu. O grego não tem o som de sh, SH, então Yeshu virou Yesu, ok? Yeshu, o grego não fala, então vai falar S, Yesu. E os nomes próprios em grego possuem o sigma. Paulos, Marcos, Mateus,
Johannes, né, em latim. Tem que ter o S no nome próprio. Tem S, Marcos, Cornélios. Todo nome próprio, o grego coloca o sigma no final, S. E isso, para ser nome próprio, Jesus. E Jesus, passando para o latim, para o italiano, Jesus em português. O espanhol, Jesus. Uma transliteração, não é tradução. Bom, meu amigo, aqui é o seguinte, ele falou que Jesus é uma transliteração do nome Yeshua. Bom, seria válido sem problema nenhum, por toda essa transformação que esse nome passou, né? Se olharmos durante todos esses 1500 anos, esse nome já passou por tanta transformação. Jesus, Jesus, né? Jesus, até chegar a Jesus. Mas a questão ela não está caracterizada nisso. Por que não está caracterizada nisso? Porque ele falou que ele veio trazer um conceito sublime. Eu pergunto a ele, não há coisa mais sublime na Bíblia do que o nome do Criador. Se ele falar para mim que existe uma coisa mais sublime do que o nome do Criador, que ele passe para mim, que ele faça um vídeo e mande para mim uma coisa mais sublime do que o nome do Criador, porque não há coisa. E até agora eu não vi ele falar, todas as pregações que eu vi já de estudo dele, eu não vi ele falar do nome do Criador. Ele coloca até no sentido aqui no rodapé aqui, ó, você pode ver que ele colocou aqui, ó, ele colocou Deus sem o E. Porque é assim que os judeus fazem. Coloca Deus, mas escreve Deus. Falam Deus, mas escrevem Dus. E eu pergunto para você, aí eu falo para você, que diferença faz você escrever Dus, mas falar Deus? O E tá do mesmo jeito. Então, nessa parte, eu acho que a meninice, igual ele falou, a coisa de criança, né, que é papinha, ela não caberia, porque nesse caso eu preferia a meninice, a papinha, do que um alimento sólido que não vai me trazer nenhum benefício, né? Ou a picanha que ele falou, né? Então, a transliteração seria aceitável. Por que seria aceitável? Porque a Babilônia de Nabucodonosor fez isso. Ela pegou o nome dos príncipes da casa de Israel e mudou o nome. Haja visto Ananias, Arias e Misael, que virou Sadraque, Mesaque e Abednego. Pegou o nome Daniel, que é Daniel, e virou Beltesazar. Então, isso é coisa comum da Babilônia. Veja bem, da Babilônia, daqueles que não têm o contato com o Eterno, com o nome do Eterno. Pegaram o nome daquele santificado, porque Números, no capítulo 6, diz lá bem claro: colocarás o meu nome sobre os filhos da casa de Israel. Quer dizer, os filhos da casa de Israel tem que ter o nome do Eterno. E se você olhar hoje para Israel e ver lá o primeiro-ministro, você vê Benjamim, Natan e Arro. Então tem o nome do Eterno, né? Então isso é válido, e é certo, é o correto. Então a primeira coisa que a Babilônia faz é tirar essa identificação do Eterno, do nome do Eterno. Fez isso na primeira Babilônia e fez isso na segunda Babilônia. Que segunda Babilônia? O cristianismo, porque toda essa forma de mudança de nome se tornou através da Bíblia católica, através da Bíblia que nós conhecemos hoje, né? É uma Bíblia totalmente de conceito maçônico, né? O conceito maçônico é reunir o ecumenismo, né? Fazer o ecumenismo entre todas as religiões, né? É fazer colocar tudo no liquidificador e falar, tudo isso daqui é Jesus e pronto, né? Então agora eu faço uma pergunta e espero que o Mateus Andorra, né? Professor Mateus Andorra, com todo o conhecimento que ele tem na área linguística e sobre a dinâmica da Bíblia, a dinâmica da história da Bíblia, da Torá, ele possa me responder se eu como pessoa, eu posso ir no Rio de Janeiro, então, já que ele está dizendo que Jesus e Yeshua é a mesma pessoa, posso ir no Cristo Redentor lá e ver aquela imagem, aquela estátua, como é igual o Nabucodonosor ergueu diante dos três, né, de Sadraque, Mesaque e Abednego,
e que eles não se prostraram, mas eu posso ir no Rio de Janeiro e me prostrar lá e cultuar ela, pedir oração para que elas intercedam por mim, né? Falar, olha, Yeshua, né? A estátua é do Cristo Redentor, é de Jesus Cristo, mas eu posso chegar lá então e pedir, ó, Yeshua, intercede por mim, pelo Pai, por Deus, para que eu possa alcançar um benefício, alcançar uma dádiva, um milagre, alcançar algo sobrenatural. Ou eu posso até levar uma equipe de louvor, ir lá e mencionar louvores em agradecimento àquela estátua que se chama Yeshua, porque se Yeshua é Jesus é a mesma coisa, ela também se chama Yeshua, né? Posso dizer bem assim, né? Então eu posso ir lá e não estarei pecando, ou estarei pecando, né? Porque o fato de eu chamar o nome não significa que esse nome ele já não tinha sido canonizado e colocado algo, um ídolo, se teria se tornado um ídolo. O problema é que ele se tornou um ídolo. Então isso faz com que o nome não tenha credibilidade acerca da Torá. Então por isso que o judeu também é muito difícil de aceitar a divindade de Jesus, né? Então é complicado. Então eu estaria pecando, mesmo porque pecado, a palavra pecado, ela não existe na língua hebraica, né? Muitos professores de hebraico, muitas pessoas que esclarecem sobre a Torá, né? Muitos rabinos falam que pecado não existe. Quando você traz para o Brasil, pecado, para o judeu é errar o alvo, né? Você errou o alvo, errar, mas nem levando para o judaísmo, quando você vai fazer uma tradução de uma Bíblia e coloca pecado, não dá certo. Porque pecado é uma coisa e erro é outra. Pecado é desejo. Porque Paulo mesmo, né, numa das cartas dele, ele fala assim, ó, nem todo pecado é para a morte, mas eu vi a vida toda falando que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Todo pecado é para a morte. Aí vem Paulo e fala que nem todo pecado é para a morte. E aí, como é que eu posso discernir essa palavra, essa tradução? Né? Vou ter que transliterar de novo, de um idioma para outro, para chegar numa conclusão? Aonde está o original, que foi a palavra dita? Então, na realidade, pecado, na língua portuguesa e entre outras línguas, menos na hebraica, ela se diz desejo. Eu tenho os desejos, mas nem todos os desejos são para a morte. Porém, quando eu erro o alvo, que é fazer techuvá, que é se arrepender e voltar para a Torá, aí eu estou cometendo um erro. O meu desejo de não fazer techuvá fez com que eu errasse o alvo, que era a Torá. Porque se eu falar que Torá é lei, aonde eu vou buscar instrução para ter a vida eterna? Não é verdade? Se eu falar que Torá é a lei de Moisés, eu estou cometendo um erro muito grave, um equívoco muito grave, porque lei é uma coisa e Torá é outra. Torá é instrução. Instrução da quê? Instrução para que você não caia no juízo. Vamos supor que juízo seja lei. Então, a Torá é uma instrução para que você não caia na lei. Porque aqueles que morrem debaixo da lei, esses vão ser julgados, porque cometeram, transgrediram. Esses tiveram desejos, erraram e transgrediram as instruções. Então, hoje eu não vejo pessoas, e nem muito menos rabinos, dando esse tipo de entendimento para aqueles que não são judeus. Porque para aqueles que são judeus, eles falam abertamente e falam claramente o que é o que não é. Por isso você não vê judeu em delegacia, você não vê judeu em noticiário, pelo menos aqui no Brasil, não sei Israel, porque eu não fui para lá e não tenho canal de lá. Você não vê isso acontecendo. Por quê? Porque tem instrução. Tem instrução. Tem um líder que dá uma instrução. Então a instrução ela é muito importante. E a Torá, ela é isso, ela é nossa instrução. Ela que nos dá a vida eterna. Porque assim foi mencionado, até no Novo Testamento, tá lá, é só pegar o João capítulo 5, versículo 39, você vê, cuidar, ter na Torá a vida eterna. Aí você fala, não, mas está lá escrito Escritura. Tá, mas é a Bíblia a Escritura? Mas naquela época que ele falou isso, não existia a Bíblia. O que existia lá era a Torá. Então, cuidar, ter na Torá a vida eterna, porque é ela que dá testemunho de mim. Então, se ele falou a Escritura,
Qualquer pessoa que pegar hoje vai achar que é a Bíblia. Pessoas assim, incautas, que não tem tanto conhecimento, às vezes não tem nem tanto, vamos dizer que é assim, religiosamente analfabeta, né? Que ela não tem muito conhecimento, e ela vai achar que a Escritura é a Bíblia, né? Como meu pai pensava que a Escritura estava falando da Bíblia. Só que quando eu perguntei para ele, falei, a Bíblia, quando o Messias estava aqui, ela existia? Ele falou, não. Eu falei, então ele não está falando da Bíblia, ele está falando da Torá. Que é a Torá? As Escrituras. Os escritos de Moisés, a qual o Eterno redigiu, né, para ele escrever e dar-se ao povo. Então essa é a Torá, essa é a instrução, né? Então ele está falando da Torá. Então o que dá a vida eterna é o Messias? Não, é a Torá. E quando você pega em João também, 3,16, que todo mundo prega, que Deus ama o mundo de tal maneira, tal, mas e o 18? Ninguém fala, né? Que todo aquele que crê não é julgado, mas aquele que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do Filho do Criador. Então, olha só como o nome é importante. Se eu não crer no nome, eu já estou julgado. Julgado do quê? Então, as pessoas não fazem perguntas. E quando fazem perguntas, são mal respondidas. E quando é mal respondida, ela vem com essa linha de raciocínio, que besterol, que isso daí é criancice, e aquilo, não vale a pena perder tempo com isso. E o que é errado. Essa é uma coisa muito importante. Por pequenas coisas, às vezes as pessoas cometem erros muito grandes. E esse daí é um dos erros pequenos, né? Que ele desliza, ele derrapa, e todo o trabalho dele que ele faz no futuro poderá se tornar em vão, porque ele deu essa pequena derrapada. Então eu espero que Matheus Andorra possa fazer um comentário a respeito dessa opinião que eu teci a respeito do vídeo dele, porque é uma coisa de alta responsabilidade, né? Eu venho dizendo que a pessoa de Jesus, ela tem toda a sua etimologia dentro do cristianismo, dentro do conceito religioso cristão, de toda dogma cristão. Então eu não posso jamais interferir nesse dogma que já foi posto, colocado, porque o país é laico e nós que respeitar todas as religiões, né? Mas o que eu posso dizer é que dentro desse conceito eu posso não aceitá-lo, é diferente. Não é verdade? Então, quando eu deixei de ser cristão, eu tive que negar esse nome e aceitar outro nome como meu Salvador. Não é verdade? E quando eu vou em Isaías, o Eterno diz lá, eu, YHWH, sou o único Salvador e não há outro fora de mim. Então, eu prefiro ficar com esse, né? Ah, mas o nome é pronunciável. Não, YHWH, sem problema. Em hebraico, Yud Rei Vav Rei, esse é o nome dele. Pelo menos eu sei soletrar o nome dele, né? Ou se tem muitas pessoas que falam, olha, mas o nome... Olha, a palavra aleluia está aí na Bíblia cristã, ela está de ponta a ponta, não é verdade? Se você pegar Apocalipse 19, vai estar escrito lá, e vi milhares e milhares dizendo, louvei-a, porque esse é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Então a própria Bíblia já está falando, as pessoas não traduz, né, o significado da palavra para o português. E aí fica difícil, né? E quando você pergunta para um pastor, olha, o que significa a palavra louve ao Senhor? Que Senhor? Ah, Senhor Jesus. Pronto, o Senhor Deus, o Senhor Jeová, né? E fica nisso, e o eterno continua oculto. Então quando eu vejo os ensinamentos de Jesus, né, do cristianismo, que ele diz assim, olha, ensinou, né, a oração àqueles judeus que não sabiam orar, porque também é meio estranho isso, né? O clero judaico naquela época estava indo à falência, né? Os mestres da lei, eles eram tão sábios que não ensinava nem o chamar Israel, porque a oração de um israelita é essa, né? Se reconhece um israelita quando ele fala o Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Então, né, bendito seja o nome, né, cujo reino é eterno e o seu nome é glorioso. E vemos que ele trocou pelo Pai Nosso que estais no céu, santificado veja o vosso nome. Bom, eu até concordo, bonito, santificado seja o vosso nome, mas cadê o nome do Pai? Pega na Bíblia,
no Novo Testamento? Cadê o nome do Pai? Você não vê o nome do Pai. Só vê Deus, Deus, Deus. Eu preciso de um nome. Agora, se eu usar Deus como nome, eu estou errando, eu estou blasfemando, eu estou quebrando o mandamento. Será que isso é tão difícil de entender? É muito complicado? Ou será que também é muita perca de tempo, ou criancice, ou meninice? Eu creio que não. Então, quem jura, o próprio Deuteronômio 6 diz lá, só o meu nome servirás, só a mim servirás, e pelo meu nome jurarás. Se eu juro por um nome, eu estou jurando por alguém, eu estou identificando uma pessoa. Se eu juro por Deus, eu não sei que Deus eu estou jurando. Porque se os muçulmanos falam que Deus é Alá, eu estou jurando por Alá, aí vem os testemunhos de Jeová, fala que o Deus é Jeová, eu estou jurando por Jeová, e quando eu chegar lá na pós-morte, porque eu vou morrer, eu vou descer a sepultura. E aí, que nome que eu vou invocar? Porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que Senhor? Olha como o nome é importante. Então, infelizmente, nós estamos dentro de uma cultura maçônica. Infelizmente, toda essa questão é maçônica, todo cultista. Porque aquilo que é o cultista é para enganar, é para deixar você desbaratinado, lubridiar você e tentar fazer você chegar num caminho que você não queria chegar. Mas aqueles que estavam induzindo queriam que você chegasse nesse caminho. E quando você chegar lá, você vai se arrepender. Então eu acho muito importante, sim, a etimologia do nome. Porque, como eu disse, se Jesus é Jesus, se Jesus é Yeshua, então eu posso ser cristão ou messiânico e frequentar um centro de Umbanda, porque lá também eles pregam Jesus. Ou posso também ir na igreja católica e tomar uma hóstia, porque eles também pregam Jesus. Se Jesus é Yeshua, então eu não vejo correlação nisso, é isso que eu não consigo entender. Eu gostaria que ele explicasse isso, porque isso faz com que pessoas virem presas fáceis, né? Porque se você, de todo o conceito que você tem a respeito do hebraico, do grego, né, de tudo isso, cadê o propósito do eterno sublime que você falou? Né? Eu não consigo entender esse propósito sublime, né? De coisas mais sublimes, de Efésios, aquilo tudo, né? Que Paulo falou, isso e aquilo, né? Eu duvido que Paulo tenha falado tanto que está escrito na Bíblia, não é verdade? Duvido tanto. Tanto é que colocaram o livro de Hebreus, até hoje desconhece o autor, mas está na Bíblia, né? E fala que é inspirado, mas não sabe quem escreveu. Então, e você tem os outros discípulos, Bartolomeu, entre outros, você tem Tomé, que escreveram a respeito do Messias e não está na Bíblia, não foi inspirado. Aí eu pergunto, o Espírito faz acepção de pessoas, o Messias faz acepção de pessoas, que para um vale e para outro não vale, um é melhor que o outro, é estranho, é muito esquisito isso. Então você vê que o homem manipulou, o homem colocou aquilo que ele acha que é importante. Só tem uma coisa que não podemos mudar, que não vai mudar e nunca vai mudar. A palavra passará céus e terra, mas a minha palavra não passará. O que é a palavra do Eterno? É a Torá. Essa não vai parar, a instrução dela, porque ela estava desde antes do jardim e será depois do final dos tempos. Então a Torá nunca vai mudar. Sei que é difícil para uma pessoa que não é da casa de Israel achar que pode entrar na vida eterna, no mundo vindouro, de qualquer forma. E na verdade não é bem assim, é meio complicado. Não seria tão fácil assim, nem como talvez os rabinos preguem, e nem tão menos como os pastores preguem, né? Porque hoje o país é um país de cultura antissemita, né? É a mesma coisa de olhar hoje para a situação política do país e ver que estamos tentando mudar de um sistema totalmente socialista, né? Pensamento socialista, porque não vivemos ainda o socialismo, porque desfrutamos ainda das maravilhas do capitalismo, né? E mesmo assim falamos que o capitalismo é uma desgraça e é socialista, né? Enquanto o socialismo brigam para fazer a implantação do socialismo, mas quando vão tirar férias, vão tirar lá onde existe o capitalismo, né? Que se chama hipocrisia. Então, vamos ser mais assim sinceros naquilo que falamos, buscando sempre o que?
um objetivo, a vida eterna, né? E que isso seja importante, né? Para que a gente possa buscar na simplicidade, nas coisas simples, nas papinhas da vida, né? As coisas simples, a vontade do Eterno, né? De Yah, né? Porque se eu não profero o nome dele, eu estou falando de qualquer um, na verdade, e aí fica difícil, né? Se pegarmos Salmo 68, versículo 4, vemos que Davi ali falava, ó, aquele que cavalga nas nuvens, né? Louvai o seu nome, engrandecei-lo, porque o seu nome é Iá. Mas a tradução, os escribas, a sociedade bíblica do exterior, brasileira, seja qual for, mudaram para já. Que eu saiba, olha lá, ele falou já, então, né? Jesus, já. Olha lá, já não é nome, a não ser Jair. Então não tem. Agora, quando você fala Iá, você está falando de duas letras sagradas. Né? Eu acho que nós estamos falando de coisas sagradas. É essa coisa sublime. Isso é sagrado, sublime. E é sobre isso que estamos falando. A gente podemos brincar com qualquer nome, só que não podemos brincar com o nome do Espírito do Santo. Espírito do Santo, não Espírito Santo. Espírito do Santo, porque Espírito Santo pode qualquer um ter. Qualquer tzadik justo da casa de Israel pode ter um Espírito Santo. Por quê? Porque ele tem o Espírito do Eterno. E esse Espírito pode ser santo, santificado pela verdade, pela conduta, pela ética, pela moral, pela a maneira de viver, maneira de se comportar com o próximo. Então, isso sim. Agora, do santo não, nós estamos falando do Eterno. Aí não é diferente. Esse não podemos blasfemar, desde que sabemos o seu nome. O nome da Arua HaKodesh. Então, para que se eu tiver um nome e eu blasfemar contra esse nome, eu vou ser, né? Do contrário, aquele filho de mãe judia e pai egípcio, né? Aquele menino não teria sido apedrejado na época de Moisés, por ter praguejado contra o nome do Eterno. Tá vendo como o nome do Eterno é importante? E como assim não é importante? Lógico que é importante o nome. O nome do Messias é importante? Sem dúvida é importante. Porque o próprio Messias fala, eu vim em nome do meu Pai. Tanto é que ele falou em Mateus 24, no finalzinho, falando lá, olha, quantas vezes não quis juntar você como uma galinha junto os pintinhos. Não é verdade? Não chegará a hora que vocês dirão, bendito aqueles que vêm em nome do Senhor, não, em nome de Yah. Então a pessoa que virá em nome de Yah. Aí se vir falar que Jesus vai vir, como é que Jesus vai vir, sendo que o Messias falou que quando vir ele vai revelar o nome dele ainda? Então é complicado. Você vê que o nome do Messias foi esquecido. Como Jeremias mesmo falou, né, que ia ser cortado e seu nome seria esquecido. E Daniel foi lá e falou que o ungido ia ser cortado depois das 62 semanas. Então você vê que, infelizmente, as pessoas não atentam para esses fatos, né? Às vezes criam propósitos pessoais, alcances pessoais, paradigmas pessoais que vão deixar ela em evidência, né? Eu não busco evidência, tanto é que eu não coloquei meu rosto e nem falei meu nome, porque eu não preciso estar em evidência. Apenas o nome de Yah tem que estar em evidência. Ele não tem que ter evidência nenhuma. É o nome dele que salva, não é o meu. Então eu não preciso estar nem com a minha cara e nem com o meu nome. Agora, o nome do Eterno tem que estar. Porque esse foi o nome que ele deu àquele que veio e morreu para que o sacrifício de expiação, para tirar toda a transgressão da casa de Israel e do mundo, fosse feita, tirada num dia só, como diz em Zacarias 3, capítulo 3. Então, essa era a vontade dele, de tirar toda a transgressão. Transgressão de quê? Das instruções que ele passou, que ele deu para o povo, e que para todo estrangeiro que peregrinasse na casa de Israel se comportasse conforme as instruções dele, porque do contrário sofreria as mesmas penas, os mesmos juízos. Agora, quando você transforma a Torá em lei, fica difícil, né? Aí a interpretação muda para cada país, cada um faz o que quer com a lei, né? A hora vista o Brasil, cada deputado tem a sua interpretação da lei, cada advogado tem, cada juiz tem. Não tem unanimidade. Agora o Eterno ele é um só, ele é único, não existe outro.
Então que isso possa ajudar. Espero que o Matheus Andorra possa ver esse pequeno áudio e fazer um comentário, né? Não estou aqui para refutá-lo de maneira nenhuma, né? Respeito a posição dele, apenas estou comentando acima daquilo que ele comentou, né? Não quero aqui criar polêmica em nada, apenas estou aqui para poder esclarecer, né? Porque muitas das vezes que eu vejo as pessoas tendo, às vezes a gente vai tentar esclarecer acerca do nome do Messias e tem pessoas que ficam mais confusas, né? Então tem muitos tentando deixar a coisa genérica para que as pessoas continuem tocando o barco da vida que vai, né? Deixar a vida me levar, a vida leva eu e assim vai, né? Então tudo é samba, vambora e esse aquilo, né? E continuam indo, adorando a imagem lá, né, de Baal lá no Rio de Janeiro, e tanto faz, ele é Exua, maravilha, pronto, você já colocou as pessoas em mau caminho, né? Eu espero que isso possa ajudar de certa forma algumas pessoas que estão em dúvida a respeito do nome do Messias, né? Que teria que ser esquecido para que o anti-Messias pudesse entrar no lugar dele, né? Eu não vejo ninguém pregar, né? A não ser agora, nos últimos dias, muitas pessoas estão postando, né, acerca disso, que Jesus é o anti-Messias, e as pessoas, tem muitas pessoas contrariadas, porque isso defende interesses financeiros, né, e econômicos e políticos, né? Porque marcha para Jesus não vai acontecer, verbas para a marcha de Jesus também não aconteceria. Então é complicado, né? Então vamos ser mais pró-Israel, né? Para que as bênçãos de Abraão possam estar sobre as nossas vidas, para que possamos desfrutar de muitas coisas boas que existem na Torá, muitas promessas, inclusive uma de adentrar a terra prometida, porque a terra prometida foi dada uma vez e foi tirada, porque o povo tão cedo caiu em idolatria, e o importante é sair da idolatria, né? Que a bênção de Abraão, né, que a paz e o shalom de Yah, né, esteja sobre todos. E um abraço a todos.